amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Heron Domingues. Após aqueles 90 minutos contra a Espanha, que pareciam durar uma eternidade, após aquele sofrimento que arrebentou os nervos de mais de 70 milhões de brasileiros, eis o Brasil nas quartas de final, graças a 2 golaços de Amarildo. Chegava então o dia 10 de junho de 1962. Domingo cinzento em Vinha del Mar. Brasil e Inglaterra frente a frente. De fato, os ingleses experimentaram a defesa brasileira. Logo no início do prélio, um cachorrinho preto invadia o gramado. E Garrincha, o homem que inventa João a cada partida, foi atrás do animal a fim de pegá-lo. Não conseguia, pois o esperto cãozinho driblava o fenomenal craque botafoguense. Foi esta, amigos, a primeira vez que Garrincha virava João. Estevam Sangirardi. Estão na frente, Pelé atrás, passou por ele, apontou, atirou. Gol! Pelé! 19 minutos! Explode la perla de Guadalajara, o estádio de Jalisco. Pelé! 19 minutos! Olhem a repetição! Olhem como vai essa bola, meu Deus do céu! Olha lá, bataço! Gol do Brasil, Pelé! Bom, agarra, feliz! Firme, colocado! Melhor futebol do mundo em seu televisor. A cobertura completa da Copa pela Rede Brasileira de Televisão. Olha o gol! Meu Deus do céu! Olha o gol! Tome traste número 9, nós estávamos dizendo aos senhores que pela terceira ou quarta vez eu lhe chamava a atenção para as falhas. Oduvaldo Cosi. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, José Paulo de Andrade. Bem, caros ouvintes do podcast Voz Off, bom dia, boa tarde, boa noite, vai saber que hora que você está ouvindo. Boa madrugada. Olha essa voz, que beleza! Já sabe quem está com a gente aqui? Especial demais esse nosso podcast Voz Off de hoje. Como vai, José Paulo de Andrade? Eu vou bem, e é uma satisfação estar aqui com vocês, profissionais do ramo. E eu falo boa madrugada porque durante muito tempo as pessoas falam, não, mas o seu programa é de madrugada. Era 6 da manhã. Sim. Era 6, agora é 5:30, já há alguns anos, né? Mas 6 da manhã as pessoas falam, mas é de madrugada o seu programa. Porque mais ou menos. O ritmo de vida era outro. Quando começou o Pulo do Gato, anos 70, você podia se dar ao luxo de sair de casa uns 40, 45 minutos antes de chegar ao trabalho. Hoje, quem fizer isso, chega na hora do almoço. É, por aí, né? Tem que acordar muito cedo. É de madrugada o seu programa. E realmente se justificava esse tipo de coisa. Hoje não. Hoje, quem é que não levanta cedo para sair de casa e não encontrar esse trânsito infernal pela frente? Bom, eu estou aqui com vocês, Antônio Viviani, Nicola Lauleta. Tudo bom, Nicola? Tudo bem? Ótimo, e vamos conversar hoje com esta lenda viva do rádio, José Paulo de Andrade. Não só do rádio, da televisão, de comerciais também. São raros, mas ele também os fez. Também fez. E é aqui que a gente resgata um pouco dessa história e traz até vocês essas pessoas que marcaram com passagens brilhantes todos esses caminhos através da sua locução, da sua voz. Zé Paulo, você nasceu em São Paulo mesmo? Sim, paulistano. Paulistano e de uma família portuguesa? Olha, certamente o bisavô da parte do meu pai era português, tem uma foto dele, eu não o conheci. Aquele bigode retorcido não deixa nenhuma dúvida. Mas era o avô mesmo, não era a avó?
Era Não, bisavô. não, por causa do bigode, que eu tô brincando com você. É verdade. Olha a maldade. A maldade. Cuidado, hein? Isso hoje pode dar processo. Ah, é verdade. E a minha mãe era argentina, filha de italianos. Que bacana. Essa Mescla. expansividade minha se deve muito à minha mãe. Meu pai era mais contido. Meu pai era de Franca, tinha muito orgulho disso. Só que ele saiu de lá ainda jovem, nunca mais voltou. Pelas lembranças e tal, ele não queria viver aquelas emoções que a pessoa vive, né? Depois de tantos anos voltar, não encontrar mais, né? É verdade. Eu estava comentando isso esse fim de semana lá em Poços de Caldas, que passei em frente de todas as casas que eu morei, nenhuma mais existe. Uma virou prédio, outra virou um comércio, então não dá pra gente revisitar com aquele carinho. Mas ele se estabeleceu em que bairro aqui em São Paulo? Quando você nasceu? Eu nasci no centro da cidade, ali na Bittencourt Rodrigues, perto de onde é a Secretaria da Fazenda, na região Pestana ali. E você tem a família grande, muitos filhos? Não é família grande, eu tinha uma irmã, faleceu jovem, pôs fim à vida, né, que é uma marca que eu tenho. E é uma família que tem vários casos, sabe? Puxa e vida. a preocupação é sempre constante, né, por ser uma coisa de família. E meus pais já se foram há muitos anos. Eu sou órfão já pelo menos, uns 40 anos quase. Puxa vida. Mas a gente fica órfão mesmo, até o fim da vida. Eu sinto muita falta deles. Eu de vez em quando lembro, sabe, com saudade. Mas isso eu até hoje, felizmente ou infelizmente, só perdi a mamãe. Mas é difícil, né? Muito triste. É difícil porque você vai fazer umas coisas. Outro dia mesmo escovei os dentes e fui até a cozinha tomar um copo d'água. Meu pai olhou para mim e falou, mas por que você veio tomar água? Eu falei, eu gosto de tomar água depois de escovar os dentes. Aí ele falou assim, nossa, sua mãe fazia exatamente assim. Ou seja, a gente tem coisas na gente que são... Não, e agora comigo acontece uma coisa muito interessante. Às vezes estou fazendo a barba, a hora que eu ergo os olhos eu vejo meu pai no espelho. Isso agora isso também acontece comigo. Acontece isso aí. Eu vejo o meu pai... E que bom, né? Eu espero que eu seja lembrado assim pelos meus filhos. Bom. Eu tenho 2 filhos, o mais velho está com 40 anos e o segundo está com 38. Esse a gente se vê pelo WhatsApp ou pelo Skype, porque ele mora na França, né? Ele casou, depois a trajetória dele é uma coisa que me orgulha muito. Que bom. Ele trabalhou no Cirque du Soleil. É um artista, meu filho, né? Puxa. Hoje ele tem números próprios, criou uma empresa, ele e a mulher, que ele conheceu no circo, francesa, e criaram espetáculos para cruzeiros marítimos. Olha que Então interessante. eles fazem isso, eles vivem disso hoje. Puxa, viajando o mundo, né? E eu tô para ser avô agora. Acho que até o fim do mês nasce aí a Lia. Que vai ser bacana. a primeira neta. Muito bom. Zé Paulo, nessa sua infância, tinha algum apelido em casa, não? Como é que o papai e a mamãe chamavam o Zé? Olha, minha mãe não deixava que chamasse de apelido nenhum. Era José Paulo. Tinha que ser José, não podia ser Zé. Coisas de mãe, né? Coisas de mãe. E assim, você, foi crescendo, estudou em que escola? No Pasteur. No Pasteur. No Pasteur, muitos anos. Até mais do que devia. E eu sempre digo aqui, eu choco as pessoas quando eu digo, eu não tenho saudades do tempo de escola. Foi um período sofrido, sabe? Era uma coisa assim, compulsória, né? Sabe, tem que ir. Só pode chegar atrasado 2 vezes por mês. Era, sabe, uma coisa que agredia, né? Eu não tenho saudades, eu sinceramente não tenho. É um rigor, né? E a maioria das pessoas, aquele tempo de escola, eu não tenho saudade daquele tempo de escola. Aquele tempo não. Que saudade da professorinha. Então, você sabe que daquela época, eu fiz um grande amigo, com quem até hoje, pelo menos uma vez por mês, eu vou almoçar, que é um advogado, Saul Cordeiro da Luz. Foi assim das amizades daquela época, uma das pouquíssimas que eu fiz. Não era muito de... um período que eu, sinceramente, não me deixou saudades. Mas o rádio já fazia parte da sua vida desde a infância. O rádio, olha assim, só... Isso que eu quero saber, como é que você foi captando, assim, a paixão pelo rádio, algo assim? Eu era pentelho de auditório. Aliás, o início de muitos profissionais, né? Que iam aos programas de auditório. Ainda há pouco falamos do Luiz Fernando Malhoca. Malhoca, o maior pentelho que teve como ouvinte e tudo quanto é lugar. É verdade. É verdade. Mas tem outros que de vez em quando me falam, não, você falou que você ia no programa Anel da Nóbrega, eu também ia e tal. Vários me encontraram para contar isso.
Isso eu tinha o quê? 12, 13 anos. Eu saía de casa, dizia que ia jogar bola na esquina, pegava o ônibus de Vila Mariana e para a rua Sebastião Pereira 218. Esse era o endereço da Rádio Nacional de São Paulo. Ah, foi aonde o Salomão não foi, né? Porque o Salomão, a gente já esteve aqui batendo um papo com o Salomão, e ele me disse que justamente quando o Manuel da Nóbrega foi para a Rádio Nacional, ele não foi junto e acabou... Foi para a Rádio América. Foi para a Rádio América, exatamente. É isso aí. Mas eu frequentava lá o auditório do Manuel da Nóbrega. Eu tenho uma lembrança maravilhosa daquele tempo. Vi lá a Hebe Camargo cantando. Ela era anunciada como a estrela de São Paulo. Uma moça bonita, né? Jovem, imagina. Isso aí nós estamos falando dos anos 50, 56, 57, por aí, né? Puxa. Eu tinha o quê? 20 e poucos anos. Então, a época do Ronald Golias, e tantos artistas que surgiram com o Manuel da Nóbrega, que foi um Isso você grande já era catalisador. adolescente já? Não, estava passando para adolescência. Passando para adolescência. 13 a 15 anos, Certo. por aí. E eu ficava encantado de ver os locutores, Hélio de Alencar, né? O Hélio de Alencar era uma referência. O programa dele dava eco na cidade de São Paulo, era Parada de Sucesso. Chamava coisa. Parada de Sucesso. Dava eco. Depois veio a fase da Bandeirantes. Aí comecei a ouvir o Henrique Lobo, era o Qual é a Música. E eu e a minha namorada da época, que era minha colega, ficávamos lá tentando descobrir o nome das músicas para ligar para a Rádio Bandeirantes. Isso era 57, 58, por aí. Que coisa Então, boa. uma fase, eu já era muito ligado. Bom, aí veio o melhor da história. Eu já tinha desistido, né, de ser de rádio, já estava me encaminhando para fazer o vestibular de Direito. E aí o destino me colocou na sala de aula o Atílio Ricó. O Atílio era da Rádio Pan-Americana na época. Ele fazia o plantão esportivo com o Narciso Verniz. E o Atílio tinha muito orgulho do que ele fazia. E aí ele nos convidou para ir até a Rádio Pan-Americana, né? E aí eu falei para ele, olha, Atílio, o sonho meu de infância era trabalhar em rádio. Ele Já era guardou no aquilo. aeroporto, não? Não, era na Riachuelo. Na Riachuelo, hein? Era horrendo, por cima. E foi lá que eu conheci o Fiore Giliotti. Olha só as histórias, né? Fiore já era um nome. Eu ouvia o Fiore na Bandeirantes, porque na época da Copa do Mundo, 58, ele saiu da Bandeirantes porque ele não era o locutor que ia para a Suécia. Certo. Tinha uma dupla que não dava para ligar. Era Pedro Luiz e Edson Leite. Né? Aí o Fiore saiu e foi para a Rádio Pan-Americana. Acho até que ele fez a Copa. E ficou lá alguns anos, até que a Bandeirantes foi recuperá-lo em 63. O Murilo Leite foi buscá-lo para formar o Escreve do Rádio. Mas fiquei conhecendo o Fiore naquele momento ali. O Fiore sempre atencioso, né? Ele nunca deixou de ser atencioso com quem quer que seja. Era uma pessoa boníssima, o Fiore, sabe? Eu tenho muitas saudades dele. E ele foi marcante na minha vida, né? Quantas jornadas esportivas eu não abri para o Fiore Giliotti transmitir. Pois é. Né? E eu, quando me despedi, falei assim... seu Fiore, eu espero um dia trabalhar com o senhor. Trabalhamos 30 anos juntos. Que bom. Você vê as histórias? Aí o Atílio lembrou disso e saiu da Pan-Americana e foi para a Rádio América, que ia fazer o segundo jogo com a Bandeirantes. Era do grupo. Sim, era do grupo. Né? E tanto é que o Joseval Peixoto, por exemplo, narrava jogos na Rádio América. Ah, é verdade. Ele treinou para ser o grande locutor em que se transformou na Rádio América. E eu fazia o plantão esportivo. Porque é engraçado, porque nós que a gente vem do interior, a gente é lapidado lá, né? E chega aqui ainda um bruto, mas aqui alguém, né, ouve, bom, esse rapaz aí tem potencial. Ou seja, na época, então, mesmo sendo um paulistano, você tinha rádios de menor projeção, onde você se iniciava até galgar a condição de estar na grande emissora. Para mim era a rádio mais importante. Claro, na hora é lógico. PRA7 de 1410 kHz. Na época era quilociclos. O Atílio era o plantão esportivo. Ele era o titular. E eu era o segundo. E junto comigo tinha o Marco Antônio Gomes. Olha só a equipe que era. É um time. E ninguém sabe. Bom, Marco Antônio foi um dos grandes diretores de rádio e jornalismo. Sim. Né? Hoje eu não tenho muitas notícias dele, né? Ele depois enveredou para a imprensa escrita. Certo. E eu não sei muito dele hoje. Mas trabalhamos juntos, né, nessa época. E aí o Atílio tinha o sonho de ser repórter da equipe do Pedro Luiz na Rádio Bandeirantes, que era o Pedro, o chefe da equipe. Né? Certo. E conseguiu.
Quando ele saiu para ir para Bandeirantes, eu fiquei no lugar dele no plantão. Na América. Na América. Antes eu era rádio escuta. Eu ficava lá com aqueles rádios de ondas curtas do tempo da guerra. Sim. Ouvindo futebol no Brasil inteiro. Era difícil. Hoje, né, com a internet, você na hora. Agora está muito mais fácil. Mas muito bom. Os profissionais de hoje não têm nem ideia. E a parte técnica, então? Quando saiu com aqueles transmissores SSB nas costas para subir um morro lá em Porto Alegre, colocar o transmissor lá em cima, até que aí, inteligentemente, as equipes técnicas da Bandeirantes da Guaíba fizeram um bem bolado. Então, quando a Bandeirantes ia a Porto Alegre, a Guaíba oferecia o transmissor dela para nós transmitir. E quando eles vinham a São Paulo, nós tínhamos o Pico do Jaraguá. Então, aí ficou fácil para todo mundo. Bom, você falou em equipe técnica, então vamos falar um pouco daquele técnico que acompanhou você durante tanto tempo, o Claudinho. Cláudio Durante. Cláudio Durante teve uma participação grande na minha vida profissional. Foi um dos melhores operadores com quem eu trabalhei. Depois o pessoal deve saber que Cláudio Durante abriu o estúdio dele, que chamava-se Bandeirantes. Exatamente. Né? Foi um dos grandes estúdios de São Paulo. Um dos grandes estúdios de São Paulo. E o Cláudio Durante começou comigo na Rádio América, saiu comigo para Bandeirantes, trabalhamos juntos na Bandeirantes, mas muitos anos, até que aí ele partiu para o negócio próprio, onde ele se deu, por sinal, muito bem. Sim, né? A publicidade era muitos comerciais. Então, tinha lá o Ivan Galvão, que era o gerente técnico, o filho dele era o Marco Antônio Galvão. Olha, o Marco Antônio Galvão. Do Sérgio Galvão, que faleceu recentemente. Né? O Sérgio Galvão era o homem dos brotos. Marco Antônio Galvão depois foi dirigir rádio, dirigiu a Excelsior e tudo na época que eu cheguei em São Paulo. E o filho dele hoje é divulgador, né? Olha. E de vez em quando vai lá conversar comigo. Quer saber de histórias daquele tempo. É bom. Você sabe que eu devo ao Marco Antônio? Aliás, isso aqui é o nosso programa. A gente gosta de histórias daquele tempo. Por isso que está dando certo. Olha só, eu fazia um programa esportivo, acho que era América nos Esportes, com o Atílio. E aí o Marco Antônio, na operação técnica, ele ficou prestando atenção. Depois, quando terminou o programa, ele chegou para mim e falou assim: de onde que você veio? Eu falei: de lugar nenhum. Como? Você não trabalhava em outra rádio? Eu falei: não, primeiro emprego. Estou tendo esse aqui. Falou: olha, você está indo muito bem, viu? Você vai ainda dar coisa. Tipo assim, que eu ouvi do Vicente Celestino também. Olha, aí aquele empurrão, né? O Vicente Celestino. Essas histórias você vai longe, meu rapaz. Então, eu estava lembrando agora também, esse fim de semana, tive em Poços de Caldas e tal, relembrando histórias, porque o Orlando Geiger, um dos grandes técnicos da cultura de Poços de Caldas, que depois foi do Flávio e do Chico, na época que eu trabalhava lá também. E eu lembrei do José Isidoro Júnior. Um dia ele virou-se para mim, eu tinha, 15, 16 anos, ele virou: rapaz, você sabia que um dia você vai para São Paulo? Que você vai trabalhar na TV, que você vai trabalhar no rádio? É como uma previsão, mas ao mesmo tempo é um estímulo que você fala: pô, o cara falou aquilo, é capaz de eu ser, eu acho que eu sou capaz mesmo. É impressionante, né? Então, eu tive a oportunidade até de retribuir esse carinho que eu recebi. E é aquela coisa, você faz e você muitas vezes esquece, né? Uhum. Agora, quem recebeu, guarda. Um dia o Luciano do Vale chegou para mim e falou assim: olha, eu tô para te agradecer já faz alguns anos. Mas como? O que eu fiz? Ele falou assim: você estava fazendo o posto para Bandeirantes num jogo em Araraquara e eu estava narrando para Campinas. Ele era da Educadora de Campinas, né? Nossa emissora lá, né? E no intervalo você veio falar comigo e disse que eu ia ser coisa na vida. Que eu ia demorar pouco em Campinas e que certamente iria... engraçado. Eu não lembrava de ter falado isso para ele, agora ele lembrou. Então verdade. Também serviu de estímulo, né? É muito gratificante. Foi uma maneira de agradecer o que fizeram também. Mas você falou que iria fazer direito, mas você foi fazer direito depois. Eu fui fazer. Mas aí, eu fui fazer direito... Você deu um intervalo... Não. Eu fui fazer direito torto. Porque ele falou que negócio de escola e tal, mas ele ele é formado no Largo São Francisco. Não, a gente vai, né? A gente vai indo. Tropeça, levanta e vai indo. Bom, o que aconteceu? Pior momento possível. Eu entrei na faculdade e fui chamado para trabalhar na Rádio Bandeirantes. E aí? Saindo da América e indo para Bandeirantes. Então, só que o que eu fazia na Bandeirantes quando fui para lá eram boletins chamados Atualidades Esportivas que o Luiz Augusto Maltoni fazia.
O Maltoni estava louco para largar aquilo, porque eram 4 boletins por dia. Era de manhã, hora do almoço, fim de tarde e à noite. Puxa vida. Era realmente Era um puxado. Agora, pinga-pinga. para quem está querendo entrar no negócio, tranquilo, né? Perfeito. Só que não me dava tempo, muitas vezes, de ir para aula, né? E eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano na São Francisco. Passei aquele vestibular, lá tinha até latim no vestibular. Isso aí é um dos orgulhos que eu tenho. Mas quando chegou no terceiro ano, aí eu mudei de horário, fui para a noite. Chegava à noite, eu dormia na aula. Acordei uma vez com o professor de dedo em riste me fazendo uma pergunta sobre o que ele tinha acabado de falar lá de direito civil. Foi uma risada geral. Aí eu vi que estava difícil, né? Veio uma lei da ditadura, chamava Suplicy de Lacerda, porque os comunistas, para fazer proselitismo, eles ficavam anos e anos, não se interessavam em terminar o curso, eles não estavam lá para isso, estavam lá para pregar, né, a ideologia. E veio essa lei, a lei da jubilação. Você não podia ficar mais de 2 anos numa mesma série. E eu fui alcançado por ela. Eu brinco até que eu podia ter reivindicado agora aí porque andaram distribuindo, né, indenizações às pampadas. Ah, né? verdade. Falei, pô, eu podia ter me candidatado. A gente o não nosso nasceu caráter não permite. Não permite. Aí eu fui jubilado. Fui jubilado e parei de estudar, né? Bom, aí um dia sim, um dia não, eu tinha que ouvir a minha mãe me perguntando: quando é que você vai voltar a estudar? Eu já não aguentava mais. Aí você vê, é tudo coisa de destino. Parece que o meu signo é bom para isso. O taurino fica esperando a solução cair do céu. Fica esperando, não faz nada. É maio, é isso? É. Ele não faz, fica esperando. Não vamos, fica esperando. Aí o que aconteceu no tocante à educação? No rádio, botaram lá o Atílio na minha turma para me levar para o rádio, né? Para voltar a estudar, eu fui convidado para um festival de música na FMU. Estava começando a FMU, acho que era o 2º ano dela. E antes de sentar lá como jurado, né? Conversei com o professor Guaraci Silveira, que era o grande educador da FMU, tinha vindo do Mackenzie. Contei para ele, né, que eu tinha parado, já fazia 5 anos isso. Ele falou: por que você não volta a estudar? Eu falei: mas pode? Ele falou: eu dou um atestado de vaga para você, você vai lá na São Francisco e pede a transferência. E foi o que eu fiz. Até na época, o diretor da São Francisco era o professor Pinto Antunes, e ele falou para mim: olha, tá para vir aí a revogação dessa lei, mas como você já tem a vaga, você que decide. Se você quiser esperar um pouco, com certeza essa lei vai ser revogada. Falei: não, eu não vou esperar, não. Eu tenho um compromisso moral com o professor Guaraci. Sim. E fui para a FMU, me formei em 1973. Aliás, como estudante de Direito, foi o melhor curso que eu podia ter feito. Mais do que na São Francisco. Bom, aí já estamos em 73. Vamos voltar lá em 63. 63, quando eu fui para Bandeirantes. 10 anos, porque aí você fez esses boletins e depois disso, o pinga-pinga, manhã, hora do almoço, fim de tarde e à noite. Aí você. Terrível, mas você fez muitas coisas, né? Mas quando você é jovem, você encara qualquer coisa. Não é? E o rádio é uma escola. Então, aí o que aconteceu? Eu fui em fevereiro para lá. Mais ou menos em julho, teve uma debandada na Bandeirantes. Uma equipe saiu para a Record, para formar a equipe na Record. Era o Braga Júnior, o Darcy Reis, o Joseval Peixoto, o Cláudio Karsug, e saíram. O Maltoni tinha saído junto, mas depois fizeram uma proposta para o Maltoni para ele ficar, e ele acabou ficando na Bandeirantes. Então saiu essa parte da equipe. Ficou o Pedro Luiz, né, que era o grande nome, e com ele uma equipe razoável até. Só que 3 meses depois, mais ou menos em outubro, numa das reuniões, foi a última reunião de que eu participei lá, com o Pedro. Eu perguntei a ele, inclusive os colegas ficaram olhando meio assustados para mim, né? Ter coragem, porque o Pedro infundia medo, né? Ah, sim. Temor. Aí eu perguntei: seu Pedro, o senhor pode dizer para nós se é verdade que o senhor vai sair da Bandeirantes? Nossa, o homem ficou assim, não sabia o que falar. Então ali ficou claro que ele ia sair. Bom, quando ele saiu, ele levou o restante da equipe, quase todo. Alfredo Orlando, o Haroldo Fernandes, que já estava na Tupi. Levou até o Atílio Ricó com ele. Aí esvaziou a equipe esportiva da Bandeirantes, né? Eu lembro que eu peguei o Caboclão, o Otávio, né? Sim. E falei para ele: bom, agora acho que vai surgir uma oportunidade para nós. Ele já era narrador esportivo.
Ele falou, fica você, porque eu vou com o Pedro. Ele foi também. Foi também, ele falou assim, é a mesma coisa que você ir pro Santos e o Pelé sair. E olha, bom, ele depois se deu bem como apresentador sertanejo. Sim, né? O Caboclão, ele era um grande apresentador. Sim. E eu lamentei muito, porque eu me dava muito bem com ele profissionalmente. Tinha o Darcy saiu com o Braga Júnior, o Braga foi meu chefe na Rádio Bandeirantes. Tá advogando, acho que até hoje, o Braga Júnior. Ele não quer mais conversar com ninguém de rádio. Eu já tentei algumas vezes, não sei porquê, talvez tenha ficado um trauma. O outro que era assim também era o professor Amaury Mascaro Nascimento. Ele, um grande professor de Direito do Trabalho. Ele foi da equipe esportiva do Aurélio Campos, da Rádio Tupi. E ele não gostava de falar nisso. Um dia eu tentei puxar o assunto com ele, sabe? Tá vendo? Jogou um balde assim. Ainda bem que a gente está tendo sorte em os nossos convidados aceitarem vir aqui. Bom, você está atuando até hoje, né, Zé Paulo? Então, mas tem gente que realmente não quer falar. Fica traumatizado. Não, né? Assim, por exemplo, uma pessoa que está atuando hoje, o Darcio Arruda, por exemplo. O Darcio não vem. Ele falou, não, se vocês quiserem, vocês vêm aqui em Santo André. Eu falei, mas Santo André é aqui do lado. É engraçado. O Darcio faz um programa de TV, né? Exatamente, TV mais. Era para ele estar em outras televisões e com outra atuação. Tudo, mas ele está recluso lá. Darcy foi importante, foi lá para os Estados Unidos, né? Muito importante. Voz da América. Sim. Né? Olha, o mal foi ter entrado na política. Deixou de lado a profissão. Verdade. Depois fica difícil retomar, viu? Vários. Olha, um que eu lamento profundamente é o Afanásio não estar no rádio. Verdade. Porque esse foi um político que trabalhou. Ninguém diz um A do Afanásio. É verdade. Era um profissional um parlamentar que não faltava às sessões, sempre presente, foi bem votado umas 3, 4 vezes, e eu não sei porquê, de repente, sabe, o eleitor resolveu mudar e mudou mal, né? É verdade. Porque ele estaria ainda hoje sendo bastante útil na política. Bom, mas você conseguiu começar a narrar ou primeiro fez as reportagens? Bom, eu já narrava, até contei outro dia aí na conversa com o Bial, eu narrava futebol de botão e um pouco de futebol de várzea também lá no Conjunto dos Bancários da Vila Mariana. E eu tinha uma noção, né? Porque eu via muitos locutores esportivos, né? Era o Aurélio Campos, o Geraldo Zé de Almeida, o meu pai era ouvinte de rádio São Paulino, né? E eu gostava de ouvir as narrações. O Zé Paulo é São Paulino também. O Geraldo era muito São Paulino, então eu lembro do meu pai muitas vezes falando assim, deixa eu ver o que o Aurélio está falando, porque o Geraldo é muito torcedor. Aliás, o Luiz Alfredo ficou bravo comigo um dia que contei isso. Meu pai era um grande profissional, não estou falando que não era. Que bola! Sensacional. Sensacional. Pouco. Muito pouco mesmo. Mas era São Paulino. Foi uma referência, ele foi uma referência em rádio e TV. Demais. Então eu me habituei a ouvi-los, depois comecei a ouvir a Bandeirantes. O Haroldo Fernandes era um que me agradava muito, estilo de narração. E aí, os dois grandes, né, ídolos, que o Pedro Luiz e o Edson Leite. Por sinal, o estilo do Edson Leite me agradava mais. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu fui percebendo, né, que a narração precisa era do Pedro Luiz. Que o Edson floreava muito, né? Ficava com aquela voz bonita, que ele sabia como colocar. Você estava a meio metro dele, você não ouvia quase a voz dele. Ele colocava a voz, né? E aquele estilo de Oduvaldo Cosi, no Rio de Janeiro. Muita gente não sabe, Oduvaldo foi um dos grandes nomes do rádio carioca. E era campineiro. Saiu daqui para lá. Como o do Alcei, que foi o grande nome da Rádio Tupi, é de Marília, né? Eu tenho uma curiosidade, porque você começou a narrar, então, na Bandeirantes? Fazendo posto. Posto. Primeiro posto, né? Por quê? Por que eu tenho essa dúvida? Porque eu me lembro do 1000º gol do Pelé, e quem estava narrando era o Flávio Araújo. Sim, você fez fiz a abertura da jornada e quando fazia a abertura ia depois para o campo para completar a equipe para cobrir os gols, né? Aliás... E às vezes até vestiário. Vamos ouvir um pouquinho do que o Zé Paulo falou após o 1000º gol do Pelé. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. Zé Paulo de Andrade. Flávio Araújo, nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Homem Edson Arantes do Nascimento, jogador Pelé, passa a ser a própria história do futebol no século XX. Bom, é isso aí, Zé Paulo.
Olha, foi emocionante aqui. Eu lembrei agora, né, dia 19, fez 48 anos, né? É verdade. O que eu lembro com muita saudade daquela época é que eu tinha 27 anos. Essa é a saudade maior que eu tenho. A maior saudade que eu tenho é da idade que eu tinha. Certamente o Pelé também, viu? O Pelé... E as criancinhas daquela época já estão todas crescidas, né? 69, o Pelé tinha feito 29 anos. Então eu comecei a narrar assim, aí sobrava lá 5 minutos do jogo em que eu estava fazendo o posto e eu aproveitava aquilo como se fosse final de Copa do Mundo, tá certo? Claro. Foi assim que eu comecei. Cheguei a ser um narrador razoável, eu não vou dizer que fui um bom narrador, porque me faltava o ritmo, eu não conseguia ter ritmo, porque eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Então hoje é um conselho que eu dou para os jovens, para logo definir o que quer. Porque eu era locutor noticiarista, eu fazia programa musical e trabalhava no esporte, então é muita coisa. Muita coisa, é verdade. E você não acaba fazendo bem todas elas, tá certo? Então, se você definir, você sai por aí. E quando foi que houve essa definição, que você se centrou no jornalismo, Zé Paulo? 77. 77 só? Alguns motivos bons. Foram 14 anos que eu trabalhei no esporte. 40 anos já, né? Uhum. Nasceu meu filho nesse ano, o Paulo, e eu já não me sentia mais motivado por causa da situação política. Eu não conseguia mais chegar ao estádio, ver aqueles meus colegas lá todos... né, vibrantes com o jogo que ia acontecer daí 1h30, né, que era assim, a abertura de jornada, aquela vibração toda, e a gente sabia o que estava acontecendo nos bastidores do poder, né, nos porões da ditadura. É verdade. E aquilo começou a me incomodar. Eu me senti muito usado naquilo. Hoje até eu trabalharia tranquilo, né, porque nós passamos aí por uma abertura política, né, mas na época não. Então aquilo me fez definir. Aí eu cheguei para o Hélio Ribeiro, que era o diretor artístico. Eu já não estava satisfeito com a remuneração que eu recebia, porque eu fazia muita coisa por pouco, e ele acabou entendendo o meu problema. Na hora que ele parou para me ouvir, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, repete, o que você falou aí? Você trabalha... O que você faz? Você tem toda a razão. Aí ele fez um comunicado, eu guardei e está numa das minhas pastas, né? Fazendo um elogio. E eu me desliguei do esporte exatamente em março de 1977. E depois disso, o meu contato com o esporte foi no São Paulo, já nos anos 90, né? Você foi da diretoria. Que eu era sócio do São Paulo, depois conselheiro, e aí eu fui dar o meu quinhão de sacrifício para o clube. Me decepcionei muito, sabe? Porque você pensa que está todo mundo no mesmo barco, quando você chega... Você topa com situações, né? Cada um tem um interesse, tem donos. É o que acontece com a política também, né? Quando as pessoas... É isso aí. A pessoa, tem aquele ideal. É o microcosmo. Chega lá e se depara com situações, sabe, que são, sei lá, sedimentadas de tal forma que não consegue derrubar. Então você percebe isso, uma pedrinha fora. Não é só no São Paulo. Os clubes têm donos. E você só percebe isso na hora que você entra... E a política dos clubes é uma coisa muito esquisita, né? Porque em vez de todo mundo torcer pro sucesso, tem sempre a turma que torce fica torcendo pelo fracasso. Pelo pior. Né? Mas olha, no caso do São Paulo, uma das coisas que me incomodavam muito. São Paulinos sempre disseram, olha, não tem clube igual ao São Paulo. Corinthians tem lá as divergências que se tornam públicas, Palmeiras tem, sempre houve, né? Problema tanto no Corinthians como no Palmeiras. E o São Paulo, não. Até que rachou o bloco dominante. E aí, então, sabe? Aí começaram a vir à tona as diferenças que havia lá. Aquela fissura virou uma brecha. Eu peguei mais ou menos, porque tinha acontecido o seguinte. O Antônio Nunes Galvão foi um grande São Paulino, né? Ele é reverenciado por todos, como é o Manuel Raimundo, como é o Laudo Natel, né? E outros grandes São Paulinos. Ele apoiou o Juvenal Juvencio. Aliás, o Carlos Aidar. Ele apoiou o Carlos Aidar para ser presidente. Com um compromisso que, quando terminasse o mandato do Carlos Aidar, ele retribuiria. O que fez o Carlos Aidar? Indicou o Juvenal Juvencio. Pronto. Aí, uma inimizade até a morte do Galvão. O Galvão não era fácil. Ele era uma pessoa assim de posições bem fortes, né? Ali rachou. O São Paulo ficou uma turma de um lado, a outra do outro, e até hoje... Veja que numa das eleições, eu não vou lembrar agora que ano foi, mas ainda acho que nos anos 90, tivemos aí 5, 6 chapas concorrentes
Não comporta isso. É difícil. A própria política brasileira não comporta, né? Esse tanto de partidos, 30 é brincadeira, sei lá isso é quantos. brincadeira. Bom, mas aí no jornalismo, você não se limitou a ser um atuante na parte jornalística. Você chegou à direção do jornalismo. Então, é outra coisa de destino. Eu não procurei isso. Eu não procurei, porque você sabe que o normal, como eu pertencia à equipe esportiva, era eu ter chegado à chefia do departamento esportivo. Que, aliás, interinamente ocupei, acho que em férias, o Oswaldo dos Santos, umas 2 ou 3 vezes. E topava lá com a vaidade, né? As escalas, nossa, sabe? Que você faz, não, esse aí não tem problema, se escalar outro, ele vai aceitar numa conversa fiada. Muita vaidade nesse meio esportivo. Mas não. Aí o Gabriel Romero era o diretor de jornalismo da TV e da rádio. Só que na rádio, o Hélio Ribeiro era o diretor artístico e era o diretor de tudo. Ele não deixava o jornalismo se desenvolver sozinho. Ele, como diretor artístico, interferia diretamente. E aí o Hélio Ribeiro saiu da Bandeirantes e foi para a Rádio Capital. E o Salomão... Foi em 1977. 77. O ano que eu saí do esporte. Olha a coincidência. Eu saí em março, isso aí aconteceu em julho e agosto. Salomão foi convidado para ser diretor superintendente. O Hélio Ribeiro não gostou porque achou que era o seu João, dele. O Samir Razuki, Murilo Murilo Leite. Quando saiu o Murilo Leite, o Salomão foi convidado para assumir. O Hélio Ribeiro entendia que ele, como diretor artístico, é que devesse assumir como superintendente. Foi aí que ele já tinha, acho que um convite, ele saiu da Bandeirantes e foi para a Rádio Capital. E, ao mesmo tempo, o Gabriel Romero indicou meu nome para ser diretor. Até hoje eu não entendo. Porque o Gabriel Romero sempre teve uma posição ideológica que não era minha. E, no entanto, por trabalharmos juntos, eu era apresentador dos telejornais, né? Locais, principalmente. Ele me indicou como chefe do jornalismo da rádio. Aí o Samir Razuki aceitou, o Salomão, então, mais ainda, né? Eu trabalhei junto com o Salomão, ele na condição de superintendente, eu de chefe de jornalismo, hoje seria diretor, mas na época era chefe, durante 17 anos, até 94. Ou seja, então você já estava na televisão. Sim, mais isso, eu fazia também televisão. Exatamente. Eu fazia também a televisão, eu comecei fazendo na televisão, fazia luta livre. Olha, rapaz, você está pensando? Esporte. Muito bom. Mais ou menos. Era mais um espetáculo. E tem uma coisa interessante, eu gostava muito de fazer isso, porque eu dava muita risada. Eu chamava os campeões do 13. Então tinha o Homem-Montanha, o Fantomas, Ted Boy Marino. No Ted Boy era da Excelsior, né? Nós tínhamos o Moreto, que era a nossa versão do Ted Boy, também loiro e tal, e fazia sucesso com as meninas, né? E aí, o que eu notava, né? Terminava lá o espetáculo, ficava indo um pouco ali, conversava, principalmente com umas senhoras, né? Na época eu as considerava velhas, certamente eram bem mais novas do que a idade que eu tenho hoje, mas eu achava que elas eram velhas. E elas vinham me perguntar, mas é verdade que isso tudo é combinado? Eu ficava, né, numa situação difícil, né? Certo. Resolvia falar a verdade. Eu falei, não, de fato, é um espetáculo, né? Eles combinam antes os golpes. Mas e aquele soco que o fulano deu? Aí você começa a perceber que eles não queriam saber. Não queriam. Para eles era aquilo, era a bronca de um contra o outro e eles ficavam do lado de um. Então nunca mais eu falei que era um espetáculo encenado. E os grandes artistas desse espetáculo eram os argentinos. Craquíssimos. Exatamente, eu me lembro exatamente disso. Eles faziam muito bem aquilo. Eu lembro de uma vez no Teatro Bandeirantes, lá na Brigadeiro, quebrou um pau. E extrapolou para o público. Então teve gente que pegou cadeira para bater na cabeça do... Não lembro agora qual foi o lutador envolvido. Olha, foi um corre-corre naquele teatro. As pessoas atravessavam a Brigadeiro. Não sei como é que não houve um atropelamento. Porque foi assim, o estouro da boiada a hora que deu a confusão. Mas foi uma das marcas da minha carreira. Trabalhei em Jundiaí durante um tempo também. Eu arrumava, viu? Arrumava para a cabeça. Zé Paulo, e assim... Ele arrumava, mas as coisas iam caindo no colo também, né? Porque também. Nós já falamos. Vamos só, antes de falar dessa coisa que caiu no seu colo, que até hoje você está comandando lá, você chegou a gravar algumas coisas de publicidade, não chegou, Zé Paulo? Menos do que eu gostaria. Principalmente numa época em que o salário mal chegava ao fim do mês, né?
Alguma coisa assim. Merchandising, principalmente, né? Mais recente, Sim. merchandising. Mas olha, eu fui também ator, né? Eu trabalhei com um herói que era muito para mim, que era o Zorro, né? Ah, é? Uma série que foi dirigida lá na Bandeirantes pelo... Você falou do Avancini agora numa conversa Sim, fora. nós falamos do Avancini, talvez quem... Já vou lembrar, que era o diretor... O irmão do Boni? Antonino Seabra. Antonino Seabra. Sim. Foi o meu descobridor. Quebrou a cara. Mas foi engraçado eu ter participado. Foi uma experiência a mais. Eu estava precisando do cachê, foi o ano que eu casei, 1969. E eu estava precisando do cachê. Aí veio me oferecer, eu falei, olha, eu nunca fiz nada, né, nesse sentido. Eu falei, não, a gente faz uns testes antes, não sei o quê. Botava a roupa do Zorro, aí tinha um dublê, né, porque eu não era capaz nem de montar cavalo, né, eu tinha medo de montar cavalo. Mas as cenas românticas, sabe quem era a mocinha? Sueli Franco. TV Bandeirantes, Canal 13, apresenta... Sueli Franco, uma graça de que ela tem uns 3 ou 4 anos mais do que eu, né? Hoje não daria para nós contracenarmos, né? Aquele casal romântico já não daria mais, né? Nós dois, pelo tempo decorrido. Passou. Elaine Cristina, que era belíssima, também, maravilhosa. muito bela. Né? E outros tantos. O Roberto Marques fazia o Sargento Garcia. Olha. Roberto Marques foi um grande humorista, né? Verdade. Trabalhou muito na praça e tudo. E era meu colega também na luta livre. Ele era o produtor do Campeões do 13, o Roberto Marques. Olha o leque de atuações do Zé Paulo de Andrade. Isso aí, eu vou continuar ainda um pouquinho mais na televisão, porque lá em 89, por aí, eu fui para a TV Bandeirantes. Apresentar um programa. Trabalhamos juntos. Apresentar um programa pela manhã chamado Dia a Dia. E o Zé Paulo participava. Eu e Elis Marina apresentávamos, né? E fazíamos... Era uma revista. Era uma revista. Isso mesmo. Então o tempo da Baby Garru. Exatamente. Né? O Gaiarsa. Grande psicólogo, né? Psiquiatra, né? O Gaiarsa era psiquiatra. Sim. E tinha muita gente que participava. A Mônica Bonfilho... quem mais? A Eliana Fonseca. Lembra da Eliana depois Fonseca? Foi trabalhar na Globo, né? Exatamente. Fazer humorístico na Globo. Exatamente. Olha, era uma turma bacana. A Baby Garru, né? Faz parte também, né? Dessa época aí. Bom, mas de qualquer forma, trabalhamos juntos. Foi 89 isso? Foi 89 e 90. Eu já me perco um pouco quanto aos anos, porque o Collor estava... Né? Foi quando o Collor... Isso. Exatamente. Porque aí tinha que falar dos cruzados... E dos cruzeiros, nossa... o Dia a Dia, né? Um programa que se mantém ainda hoje. No ar é o Daniel Bork que apresenta, né? Grande culinarista, né? O Daniel Bork. Mas ele teve várias fases, né? Eu participei de outras mais à frente de 1989. Quando eu saí... A Vera Rodrigues, né? A Vera Rodrigues e a Márcia Saad, que era a diretora do programa. Exatamente, né? Ela tinha um carinho muito grande pelo Dia a Dia. Foi uma boa experiência. Foi bom. Quando eu saí, o Tavinho Sesc foi apresentar no meu lugar. Isso, né? Foi isso. Bom, mais algum comercial que você se lembre, assim? Olha, mais recentemente, sim. Eu lembro do Zero Cal, né? Ah, sim. Zero Cal, não sei por que saiu, mas saiu. Que mais? Da CIL, da FLC. Que bacana. E um que se mantém até hoje, né? Inclusive o Domingos Cirilo se tornou um grande amigo, né? Que é o Sun Comfort de colchões. Né? É verdade. É bacana. Que, aliás, eu aproveito para fazer o merchandising. É um excelente colchão. Eu tenho o Sun Comfort aqui fora, em qualquer lugar. Em todo lugar. Que bom. Aí, agora sim, eu vou voltar. Eu vou dar aqui o pulo do gato agora. Sim. E vamos falar um pouquinho de como você começou nesse programa. Só para o pessoal que nunca ouviu. Eu sei da história, mas as pessoas têm que saber. Eu acho que quando eu partir, eu espero que demore um pouco, mas não vai demorar tanto assim, né? Menos do que eu gostaria. Eu vou descobrir por que o Hélio Ribeiro e eu tínhamos tantas divergências, sendo ambos admiradores mútuos. Eu sempre admirei o Hélio profissionalmente e sei, porque ele se referia a mim
pessoas que trabalhavam com ele, também gostavam do meu trabalho. Mas quando foi para lançar o Pulo do Gato, o Jair Brito, que era o assistente dele, já desde o início falou para ele: olha, Hélio, esse programa do jeito que apresentaram para nós, tem um cara certo para apresentar, o Zé Paulo. Ele não quis, teimosia dele. Não. Joia Júnior, que era um grande apresentador. Sim. Só que o Joia tinha uma atividade múltipla, ele era político já, era vereador, e advogado. Fazia a duplinha com o Fausto Rocha. Era Joia Júnior e Fausto Rocha. Isso mesmo. O federal e o estadual. Ele fazia um programa às 6h, o Chega de Prosa, e foi convidado para fazer o Pulo do Gato às 6h. Por sinal, olha só a curiosidade, eu não sabia que esse programa ia entrar no ar. Eu não acompanhava muito o dia a dia da rádio, né? Eu me limitava a fazer o meu trabalho, ir embora e esquecia a rádio. Mas eu ligava de manhã para ouvir Tonico Tinoco, né? Até para acompanhar a hora certa antes de ir para a rádio, que eu fazia o Primeira Hora, que era o Jornal das 7. Aí ouço Joia Júnior, eu acordei assustado. Joia Júnior, às 6, nossa, eu dormi 12 horas. E ele ainda para ajudar, fala assim, 18 horas, e era 6h. 18 horas, porque ele estava acostumado ao horário dele. Aí eu levei um susto, mas eu saltei da cama, né? Mas eu falei: o que foi? Eu acho que eu perdi a hora, mas daí a pouco ele veio e falou assim: desculpem, eu estou acostumado à tarde. São 6h15 ou 6h16, uma coisa assim. Foi assim que eu tomei conhecimento com o Pulo do Gato. E já na primeira semana o Joia percebeu que não era para ele. O estilo do programa não era e o horário era muito sacrificado. Ele tinha uma atividade intensa durante o dia, né? Aí veio pro meu colo o Pulo do Gato. Ah, que bom. E até hoje um grande sucesso, que começava às 6h, né? Agora começa às 5h30. E agora às 5h30. E o Zé Paulo foi esticando também, porque com a morte do Trabuco, né, do Vicente Leporassi, isso. Aí o Salomão começou a fazer, mas aí... Não, nós começamos juntos. Né? O Salomão foi uma coisa que caiu do céu também. Porque o Salomão era o substituto do Vicente Leporassi. Ele contou pra gente. O Leporassi teve várias licenças, né? Por saúde, né? Por férias, e era o Salomão o substituto. Então o ouvinte do Leporassi já estava familiarizado com o Salomão. E eu fazia o noticiário esportivo antes do programa. Era entre o Primeira Hora, que era o jornal, e o Trabuco. E eu sempre o anunciava. Até tem uma curiosidade aí, não sei se o Salomão se lembra disso, contou. Mas quando eu fazia futebol à noite, o boletim ia para o ar 7:55. Eu deixava gravado, mas fazia um falso vivo, né? Eu chegava no final, fazia: agora com vocês, o Vicente Leporassi e o Trabuco. Bom dia, Leporassi. Aí ele simplesmente dizia: bom dia, fita. Me entregou no ar que estava gravado. Foi muito engraçado. Então, mas com isso tudo, nós éramos próximos. E o público identificava isso. Quando o Leporassi faleceu, e faleceu num domingo, né, dia da folga dele. Foi 78. 78, dia 16 de abril. No dia seguinte nós tivemos que pôr no ar o programa, né? Lógico que no dia seguinte, que era uma segunda-feira, nós revivemos o programa de sábado que ele tinha feito. Foi o último programa que ele fez. E aí já no dia seguinte, Samir Hazuki preocupado, o que nós vamos pôr no lugar? Precisava arrumar um programa e o nome do programa, né? E aí foi tudo assim. Era gente. Jornal Gente. Salomão e Zé Paulo. Bom, vocês dois já estão escalados. Gente falando, gente ouvindo, gente protestando, gente morrendo, gente cantando, gente com fome de notícia, gente acreditando, gente nascendo, prioridade Bandeirantes, gente. Gente, viaturas, telex, teletipos, caixa postal, vozes e microfones a serviço da opinião pública. A equipe Bandeirantes de Jornalismo, o Screte do Rádio, a equipe técnica mais experiente do rádio brasileiro e você. Para nós, importante mesmo é a verdade. Aí, vamos ver com o Joemir, se o Joemir gravava o comentário econômico, né, do programa. Sim. E aí chamamos o Joemir e, olha, demos uma sorte tão grande
porque não decaiu a nossa audiência se manteve. O Joelmir explodiu. Sim. Ele já era de jornal, já era de TV, ele era o grande nome da TV Bandeirantes. Exato. E na rádio, então, ele se completou. Depois ele saiu, foi pra Globo, depois voltou. Mas aí já se passaram 7 anos. Sim, mas agora, né, recentemente... Aí 20 anos depois ele voltou. Voltou, disse que ele ficava em casa discutindo conosco pelo rádio, aí a Lucila, a viúva dele, né, hoje, falou pra ele... Deixa você ficar falando sozinho aqui. Vai lá, por que você não vai lá fazer um programa com ele? E antes disso, teve um período da Maria Lídia, né? Foi um período... Minha conterrânea, Poços Caldense. Eu considero bem sucedido esse período. Sim. E gostei muito de ter trabalhado com ela, que é uma profissional séria, né? Sim. Uma pessoa de muito caráter, né? E séria. Sim. Outro de Poços de Caldas que trabalhou conosco muito tempo foi o Luiz Nassif. Sim. E depois enveredou aí pelos lados vermelhos, né? Bom, e na sua equipe trabalhava um grande Poços Caldense, na sua equipe esportiva? O Roberto Silva. Roberto Silva. O Lamana. Lamaninha. Você sabe que o Roberto me causou um problema muito sério e que acabou redundando na vinda dele para São Paulo, né? Ah, é? Tem algumas coisas se entrelaçam. Mas não tinha nada a ver com a peruca. Eu gostava de passar férias em Poços de Caldas, que eu tive uma namorada que tinha um apartamento lá no Bauxita. Ainda existe o Bauxita? Sim, Bauxita. Então, continua. Eu tinha ido lá umas 2 ou 3 vezes, né? E fui, lógico, conhecer a Rádio Cultura, que era da Bandeirantes. Sim. Era o Wagner, né? Wagner Durante. Não, o Wagner Durante, que é o mesmo sobrenome do Cláudio. Era o Wagner Durante. E o Roberto Silva era um grande nome, né? Ele apresentava música, era o locutor esportivo, era um grande profissional. Até que ele saiu para a Rádio Difusora, uma concorrente. Então o que aconteceu? A Cultura era uma emissora nacional. Né? Sim, porque tinha aquelas ondas curtas de 31 metros. São as ondas curtas que a Bandeirantes... Exatamente. Agora não tem mais isso. Não tem mais. Mas era assim. Poços de Caldas. Então tinha aquela visão nacional, né? Só que o caldense, né, queria saber das coisas da cidade. O Poços Caldense. Lá é Poços Caldense. O Poços Caldense. Caldense é o time. Né? Eu queria saber da cidade. E eles foram buscar o Roberto Silva para trabalhar na Rádio Difusora. Aí ele foi. Numa das férias que eu fui lá, fui procurá-lo, né, na rádio, fiquei sabendo que ele tinha saído para outra, fui lá, né, cumprimentá-lo. E ele me convidou para narrar meio tempo de um jogo que ele ia fazer no fim de semana. Era Caldense e Transalto de São Caetano. Olha que jogão. Clássico. No Estádio Coronel Mas olha, Cristiano Osório. Eu não quis nem saber, nem lembrei que eu poderia estar causando um problema sério, né, para o Wagner Durante, né? Porque, afinal de contas, a Rádio Cultura era a emissora da Bandeirantes. Eu ia lá na concorrente. Bom, quando eu voltei das férias, o Jorge Melo, que era o meu chefe de esportes na Rádio Bandeirantes, ele dava uns gritos agudos que você levava a cada susto. E eu ainda não estava muito acostumado com ele, no meu começo ainda lá. A hora que você foi fazer em Poços de Caldas? Nossa, eu quase que voltei correndo lá da... Aí ele veio me falar. Pois foi dar uma palhinha na concorrente. Você criou um problema para nós. O diretor lá de Poços de Caldas veio se queixar aqui pro seu João e pro Murilo Leite, que você foi narrar jogo. Falei, pelo amor de Deus, aí que eu me toquei. Falei, o que eu fiz, né? Bom, e o Roberto era uma pessoa que incomodava muito a audiência da Rádio Cultura. Sim. Qual foi a solução? Ele perguntou para mim, o Melinho falou assim, mas esse cara aí que te levou lá para narrar o jogo é bom? Falei, é muito bom, Melinho. Vamos fazer um teste com ele aqui. Chamou o Roberto Silva para São Paulo. Foi assim que o Roberto veio. Que bacana, que coisa boa. E aí o Roberto começou como narrador, mas a equipe da Bandeirantes tinha muitos locutores, né? E aí ele logo se encaixou como repórter, foi o grande Olho Vivo. Foi o grande Formou Olho com o Fiore e o Mauro, né? Um trio inesquecível. Até hoje os ouvintes se lembram deles, né? Nossa, mas foi assim que ele veio. Muito bom. Foi num deslize meu que acabou proporcionando essa possibilidade. Zé Paulo, como é bom a gente poder conversar, ouvir histórias como essa, que talvez você nunca tenha contado. Não, tem muita coisa que não. Essa do Roberto Silva mesmo, eu acho que você nunca tinha contado, né? Um grande conterrâneo, um grande profissional. Que coisa maravilhosa. E o Atílio Ricó foi uma pessoa muito importante da minha vida, né? O Atílio já está em Portugal há uns 15 anos. Ele é um dos mais reconhecidos diretores de novelas em Portugal. Ele foi o diretor aqui, eu não sei se você lembra dos Imigrantes da Bandeirantes. Lembro. O Atílio foi o diretor da novela.
Ele é muito capacitado, né? Uma pessoa... E aí foi o Avancini, né? Que fez Sim. Os Imigrantes, foi o Avancini que dirigiu na Bandeirantes. Ah, sim. Exatamente, é verdade. E o Atílio era o diretor de TV. Eu fui uma vez a Águas de Lindóia, uma parte dessa novela Os Imigrantes foi filmada lá, né? E eu fui no caminhão de externa. O Atílio parecia o Fellini dirigindo. Aquilo me impressionou muito, muito capaz o Atílio. Eu estive há algum tempo atrás lá em Portugal, ele é, sabe, reconhecido por todos. Que bom. Assim como José Paulo de Andrade, reconhecido pelos seus grandes sucessos no rádio, na televisão, na publicidade, e que hoje nos deu o prazer de estar aqui para esse Voz Off. Não posso terminar sem dizer da minha ligação com Salomão Esper, né? Claro, lógico. Eu já falei aqui dos 17 anos que nós dividimos a chefia. Ele superintendente e eu chefe de jornalismo. Mas eu conheço Salomão desde a minha entrada na Rádio América em 61. Ele era o diretor artístico. Salomão tinha 32 anos quando eu entrei. Eu ia fazer 19. A nossa diferença é aproximadamente 13 anos, né? Ele fez 88, agora eu estou com 75. Mas desde aquela época que a gente... Eu não sei se ele que me suporta, sou eu que o suporto, ou se ambos nos suportamos. E agora, eu inclusive comentei com ele quando esteve aqui, né? Vocês agora estão formando os novos, né? Que entraram agora. O Rafael Colombo e o Pedro Campos. Olha, foram 2 achados. Da mesma maneira que temos lá outro excelente profissional que é o Agostinho Teixeira. Sim. Mas tem uma moçada nova aí que já vai se destacar também. Maravilha. Bom, Zé Paulo, grande prazer, muito obrigado por esse papo. Tenho certeza que os ouvintes do podcast Voz Off ficaram muito satisfeitos de ouvir você aqui com a gente. Tá vendo aí? Estamos em contato com o podcast, né? Que nós tivemos contato lá no programa do Bial. Exatamente. Com a Juliana. Quando você estava falando lá, porque eu vi a entrevista, eu não perdi, vi ao vivo, né? Quando eu vi Juliana Valauer, que é do podcast Mamilos. Exatamente. Quando eu vi você falando, e ela falando do podcast, eu falei, preciso levar logo o Zé Paulo para fazer. Eu fiz uma pergunta para ela, eu vou fazer para você agora para terminar. Como é que se ganha dinheiro com podcast? Aqui não se ganha dinheiro, aqui a gente só registra a história, é por puro prazer e para deixar registrado aqueles grandes que são as vozes que fizeram o rádio, a TV e a publicidade brasileira. Bom, você é do Clube da Voz, né? Eu nunca pretendi chegar lá, porque eu não tenho voz para isso. Mas, Lauleta, foi um grande prazer, viu, conhecê-lo pessoalmente, o Viviane de rever. E muito bom ter participado. Falei coisas até que, quem sabe, eu não devia, mas eu falei. Grande abraço a todos, até o nosso próximo podcast Voz Off. E como em todo final de podcast Voz Off, a gente vai mostrar algumas gravações bem interessantes. Primeiro, um gol do Palmeiras, narrado pelo São Paulino Zé Paulo de Andrade. Quando Arnaldo César Coelho apita, bola em jogo, sai o Palmeiras, servilho a Dudu, Zequinha no seu campo intermediário. Vai parando o Zequinha, olhando para o campo de ataque, jogando na meia direita para Ademir da Guia, que estava completamente livre. Ademir para Servilho no comando, Servilho voltou para Ademir, engatou, gol! Para os olhos, o gol de Ademir da Guia. Eu dizia, engatou marcha para avançar e com potente sem pulo alcançar o canto esquerdo da meta de Neuri, estabelecendo em São José do Rio Preto aos 12 minutos do segundo tempo. 1 para o Palmeiras. A abertura que a gente mostrou do primeiro programa Gente era na voz do saudoso Antônio Carvalho. Agora vamos mostrar como que é a vinheta atual do jornal Gente. Jornal da Bandeirantes, Gente. A apresentação: José Paulo de Andrade, Salomão Esper, Rafael Colombo e Thaís Freitas. Jornal Gente. E para encerrar, o Zé Paulo iniciando um dos programas de maior audiência no rádio brasileiro, O Pulo do Gato. 5:30, está começando mais um dia na vida do brasileiro. É 17 de dezembro, segunda-feira. Bom dia. Alô, São Paulo, bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada da primavera 2012, a caminho do verão, que chega na sexta-feira.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2017.